paz a todos, um grande abraço. Nós queremos enviar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo no Brasil, nos Estados Unidos, Espanha, Argentina. E se você puder mandar uma mensagem para nós aqui, através do Facebook, de alguma forma, comunicando isto que está conosco, que está nos ouvindo, nos vendo, será um grande prazer. Nós estaremos orando por você, estaremos abençoando a sua vida através da oração. Nós estamos, este mês de maio, ministrando sobre a família, os desafios da família pós-moderna, da época da modernidade, desse tempo de desafios contínuos. Nós temos os desafios da família nesta época pós-moderna. Nós falamos na mensagem anterior sobre o casamento, viver a dois, e eu quero chamar a sua atenção hoje para a relação pais e filhos, nestes desafios contínuos e permanentes que nós temos nos tempos atuais. Salomão diz no Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando estiver velho, ou quando envelhecer, não se desviará dele. A preocupação, no livro de Provérbios mesmo tem muitos, usados epístolas paulinas, muita preocupação sobre essa relação pais e filhos. Os tempos modernos são muito mais complicados, mais complexos nessa relação, porque há uma intervenção externa muito forte. Hoje, há uma intervenção do Ministério da Educação sobre educar os nossos filhos. Eu sempre digo que a educação dos filhos, a educação moral e espiritual, é trabalho dos pais. A educação intelectual é trabalho do Estado ou da escola onde seu filho estuda, que é o conhecimento intelectual. Mas o conhecimento moral, espiritual, emocional, sentimental, são coisas que a família deve cuidar. E isso deve ser um debate nacional, deve se debater isso no Congresso Nacional, haja vista que o Estado deve intervir na educação sexual das crianças, educação sexual das crianças, a partir de 2 anos de idade, mandando pequenos filmes de moralidade, de sexo oral, de sexo anal, o Ministério da Educação, mandando filmetes para as escolas, para que os professores passem para os seus alunos aula de orientação sexual, ensinando identidade de gênero, homossexualidade nas escolas, para meninos de 2, 3 anos. Isto é um absurdo. Eu acho que essa faixa etária são os pais que descem o nível da criança para falar com ele, e não o Estado brasileiro, não qualquer Estado, qualquer país do mundo. É preciso que passe uma orientação bastante técnica sobre sexualidade para os adolescentes, não também tendenciosa, de identidade de gênero e homossexualidade é tendenciosa. Da mesma forma que ninguém obriga ninguém a ser heterossexual, é heterossexual. Não se pode obrigar as crianças a serem homossexuais, ou defender a identidade de gênero, que é aquilo que defende que a criança nasce criança, não nasce homem e mulher, como diz a Bíblia, e que depois essa criança vai escolher o sexo que ele quer. Isso não é correto, não é bíblico e não é justo. O que é justo é que a primeira infância, a segunda infância, a infância da criança deve ser conduzida pelos pais, que deve ser treinado. Obviamente que o Estado devia treinar os pais também para ser pai, mas a igreja pode fazer isso, treinar os pais, orientar os pais para que eduquem os seus filhos, porque os pais têm tarefa tremenda para criar um vínculo, criar uma aliança, pais e filhos, um vínculo que está sendo quebrado por tantas coisas que atrapalham a relação das nossas crianças. É o Zap, é o Facebook, é as redes sociais de relacionamento, é a televisão, é os jogos de telefone, os jogos de computador, os jogos da televisão. Esses joguinhos todos, esse tempo todo, a criança fica ocupada o tempo inteiro com coisas vulgares, coisas efêmeras, e os pais não cuidam delas. E o que acontece? Sérios problemas, os pais não impõem limites. Então, quando eu quero falar da relação de pais e filhos, eu quero trazer para você algumas palavras interessantes, que é a palavra educar. Educar é conduzir. O apóstolo Paulo fala da lei como aio. Aio é o educador, é o mentor que conduz o filho até a idade, que conduz a criança até a idade adulta. O pai deve funcionar como esse aio, a palavra grega, para condutor, educador. Existe uma educação espiritual, uma educação moral.
uma educação sentimental. Essa educação é feita pelos pais. Pai e mãe, educa o seu filho sobre os seus sentimentos, emoções, vida espiritual. Não deixe que a escola faça isso, porque a escola não está preparada para esta fase da criança, educar sobre a sexualidade da criança. Eu creio que a escola não tem preparo. Ninguém preparou os professores e mandaram filmetes para os professores passarem para corromper a mente das crianças e não ensinar nada, não educar em nada, corromper a mente. Então é preciso que nós tenhamos o cuidado de pensar que nós somos pais educadores. Os pais educam seus filhos. Então o primeiro ponto é educação. É preciso que seu filho tenha conhecimento do certo, do errado, do que é moral, do que é ético, do que é princípio, do que é doutrina, do que é palavra de Deus, do que é Deus, do que é religião, do que é fé, do que é família, do que é homem, do que é mulher. É preciso que seja ensinado isto para as crianças e, principalmente, os pais têm esse papel de ensinar que o filho, quem é ele, e orientá-lo sobre o que ele vai ser. Então é interessante que nesses aspectos aí da nossa relação com nossos filhos, nós sejamos educadores, que nós sejamos sacerdotes do nosso lar para ensinar a parte espiritual, para educar espiritualmente nossos filhos, sacerdotes espirituais dos nossos lares, marido, mulher, pai e mãe. E se não tiver um pai, não tiver mãe, o outro membro da família, o outro genitor, vai fazer isso, vai conduzir esse processo de educação espiritual, de educação moral, de educação ética, o certo e o errado, de educação sentimental. Devo me casar quando? Devo namorar? Como fazer? Essas perguntas que os adolescentes vão fazer, é preciso que os pais estejam prontos, preparados para trabalhar o sentimental dos seus filhos. Então é fundamental que nós possamos entender o que é educar, o que é impor limites. Os limites são diversos. Uma criança não pode fazer tudo o que ele quer. Uma criança não pode ser conduzida como um pequeno tirano, como dizia Freud, não, um pequeno tirano. É aquele que está arrebentando tudo. Ele arrebenta a casa toda e o pai e a mãe diz, que coisa linda, fantástico, maravilhoso. Essa educação sem limite não pode haver no lar cristão, pelo menos. É preciso que a criança dê o limite dele, até onde ele pode ir. O que é não, o que é sim para a criança precisa ficar muito claro. O que ela pode, o que ela não pode, ficar muito claro, porque ela é uma criança, está formando sua personalidade, está formando seu caráter. E é preciso que os pais possam determinar limites para os seus filhos. Uma criança criada sem limites será infeliz, derrotada, destruída e acabada, porque ela não vai se dar bem em lugar nenhum. Porque se vai para o exército, tem limites, vai para uma faculdade, tem limites, vai para uma escola, tem limites, no casamento, tem limites, na vida profissional, tem limites. Então, ninguém vai ser feliz na vida sendo conduzido sem limites, para fazer o que quiser, a hora que quiser, o tempo que quiser. Isto não tem como dar certo. É preciso impor limites. É preciso, no lidar com os filhos, determinar princípios. Educação, que abrange tudo, o limite, é coisa fundamental, e os princípios da nossa família, os princípios da fé, os princípios da palavra de Deus, os princípios da igreja e os princípios da família que ele é criado. É preciso ter marcas, ter legados para os nossos filhos, e é preciso que os pais ensinem princípios para ele. Princípio é aquilo que são as linhas fundamentais da conduta, as linhas fundamentais espirituais, as linhas fundamentais morais, éticas, psicológicas. O que é fundamental, nós vamos chamar aqui de princípio. O que nós chamamos na igreja de doutrinas. Vamos não pensar que a doutrina segue princípios. O princípio da fé, o princípio da dignidade, o princípio da coerência, o princípio da decência, o princípio do respeito, o princípio de Deus, o princípio de Jesus Cristo, o princípio da fé completa e ampla na palavra de Deus. Então, esses princípios é preciso ensinar para os meus filhos, é preciso que entenda que o princípio de crença de uma pessoa se define na idade da infância. Há especialistas que dizem que 80% do sistema de crença de uma pessoa, do que ele vai crer o resto da vida, se for até os 11 anos de idade. Então, se esse princípio de crenças, por isso que é muito difícil, quando a pessoa se converte, ele absorver logo. Ele ainda fica com algumas coisas do mundo, porque uma pessoa se converte aos 50, 60 anos, ele vai ter que ser trabalhado, mudado todo o seu sistema de crença. O sistema de crença é mudado no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é o dinamite de Deus que tem poder de mudar o sistema de crença errado das pessoas.
Mas uma criança pode chegar à sua idade de adolescente com o sistema de crença dele pronto. Jesus Cristo é o Senhor, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, a Trindade, o Deus Trino, um Deus poderoso, um Deus libertador. Tudo isso vai se estabelecendo na cabeça da criança. Quando ele chega à adolescência, ele pode até se desviar um dia, cair, qualquer coisa. Mas os princípios da fé estão firmados nele. É o que o Salomão te ensina a criança, o caminho que deve andar. E quando estiver velho, não se desviará dele. Então, na velhice, o que nós temos é o princípio que nossos pais ensinaram. Esse princípio vai ficar o princípio que a igreja ensinou na classe da escola dominical para as crianças, para os adolescentes. Esses princípios estão estabelecidos. Se nós não construirmos esses princípios, ele vai ter muita dificuldade de ser cristão, muita dificuldade de ter fé, muita dificuldade de vir para a igreja. Ele vai ter muita dificuldade de ter um caráter digno, porque eu não ensinei a ele o que é certo e o que é errado. Eu não ensinei princípio para meus filhos, eu vou colher coisas erradas e negativas. É preciso que os pais, os educadores, os professores de escola dominical, construam nas crianças princípios. Uma educação por princípio, uma vida por princípio, uma igreja por princípio. Uma igreja com propósito, pais com propósito. E esses propósitos vão ser os princípios. Qual é o propósito meu de pai com meu filho? Implantar na mente dele, no coração, princípios. Quando eu digo implantar, você vai dizer, mas é um chip, mas Deus deu uma palavra muito interessante em Deuteronômio capítulo 6. Diz, inculca aos teus filhos esta palavra, andando no caminho, na tua casa, põe no coração dele. E como é que isso é feito? Repetitivamente, fazendo várias vezes, fazendo como um processo educativo, pedagógico, para que o seu filho tenha consciência da fé, consciência do que é certo e do que é errado. Então, nós temos os desafios hoje das crianças, estão sendo educadas lá fora, os colegas, a televisão, tanta coisa. É preciso que nós gastemos tempo, pai e mãe, professor de escola dominical, professor secular que teme a Deus. Gaste tempo para colocar princípios na mente das crianças. As crianças precisam saber o que é certo e o que é errado, o que é princípio, o que é fé, o que é Deus. A importância de Deus na vida deles. É preciso que as crianças sejam conduzidas com princípios para a vida de vitória. E que nós, aos nossos filhos chegarem de casa, nós temos que ver os perigos que nossos filhos correm da escola, de ser abusado emocionalmente, de ser abusado espiritualmente, tem abusos espirituais. Quando querem forçar, meu filho crê outra coisa que ele não crê. Ele pode ser abusado fisicamente. E ele está sendo abusado sexualmente, quando leva-se uma imagem imoral para nossas crianças verem. Isso é um abuso. Abuso das crianças, estão sendo abusadas emocional e sexualmente, quando se leva uma imagem sexual pernóstica para uma criança de 2, 3 anos de idade. Então, isso é um abuso. O governo federal abusou das nossas crianças quando mandou kit gay para as escolas. Se alguém quer ser gay, tem o direito de ser, mas não tem que ser ensinado como sendo o estilo de vida de uma pessoa. Cada um escolhe o seu estilo de vida que quiser. Mas nós precisamos ensinar o básico para a criança. Não ensinar coisas absurdas como essa, que a criança tem o direito de escolher dentro do contexto da sua família. É por isso que eu digo, a educação sexual é assunto da família até terminar a infância. Na adolescência, todos nós podemos ensinar os adolescentes na igreja, as palestras que a igreja faz, na escola, em qualquer lugar. Mas uma criança, quando está inocente ainda, só a família pode ensinar na linguagem dela. Eu quero que você continue orando pela sua família, orando pelas nossas crianças. Vamos proteger nossas crianças. Vamos proteger nossos filhos, proteger nossos meninos, nossas crianças, para que não sejam deturpadas suas mentes, para que não tenham uma lavagem cerebral a ponto de destruir o futuro delas e destruir os princípios que podem ser estabelecidos, ou estão estabelecidos. Vamos cuidar de nossas crianças, vamos proteger nossos filhos, vamos proteger nossas crianças e adolescentes, vamos proteger as crianças menores ainda. Pais, igreja, pastores, líderes, professores, todos são convocados para proteger as crianças, não as deixar ser destruídas por ideologia de gênero ou qualquer outra coisa. Não deixe seu filho ser destruído. Vamos cuidar, proteger e abençoar nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, em nome do Senhor Jesus. Como pastor, como professor, como pai, nós precisamos cuidar disto seriamente, porque senão nós temos uma geração futura daqui 10, 15 anos deturpada, destruída, arrebentada. E nós estamos construindo essa geração. A geração que virá
Nós estamos construindo essa geração em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada família. Deus abençoe pais e filhos, filhos e pais. Essa relação de amor, de perdão, de reconciliação entre pais e filhos, Deus abençoe. Deus faça com que a bênção do Senhor venha sobre cada família, cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, cada marido, cada esposa. Esteja debaixo da graça, em amor, em nome do Senhor Jesus. Amém.